Fala pessoal, iniciando aqui o nosso segundo dia, né, do Fórum de Energias Renováveis e já aqui também é uma honra de receber mais um palestrante, mais um especialista da área, né, Cássio Maia, né, da APER, né, da Associação Potiguar de Energias Renováveis. Ele estava aqui já palestrando e explicando um pouco aí, né, do propósito da própria associação, né, e chamamos aqui ele hoje para contar um pouco mais desse contexto que a gente vive localmente, né, do Potiguar e dos integradores, de quem consome a energia solar. Então, Cássio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, né? Falar um pouquinho sobre esse ambiente que queria aí primeiro deixar você à vontade para apresentar, explicar um pouquinho da APER, para daí a gente entrar em algumas outras perguntas. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa associação, do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no estado já há mais de 3 anos. E é uma honra para mim estar aqui. A nossa associação ela surgiu em 2020, no meio da pandemia, porque do anseio dos integradores, na verdade. Sempre muito vinculado ao Sebrae. O Sebrae foi um grande apoiador, um grande parceiro na formação da nossa associação, mas o que a gente entendia era que o mercado ele vinha crescendo rapidamente, em níveis exponenciais, e que precisava ter uma organização alguém que ajudasse maior ali, né, no crescimento. Porque é normal que a gente sempre entenda o mercado olhando as dificuldades dele, apontando para os nossos concorrentes. Quando, na verdade, várias iniciativas que são benéficas a todos é o que vai fazer o mercado mais saudável e fazer com que as empresas prosperem. Então, com esse intuito, a gente criou a Associação Potiguar. Inclusive, a eleição inicial foi com chapa única, com o nome União para Vencer, porque, de fato, a gente entendia que unindo forças a gente conseguiria vários pleitos, e aí junto à concessionária, junto a banco, junto ao próprio Sebrae, para que a gente conseguisse desenvolver, de fato, o nosso mercado. Então, bacana. Hoje a APER tem 30 associados, são as empresas... Já em todo o estado também? Em todo o estado, todas as regiões, e é uma associação que busca as empresas mais representativas, por entender que são aquelas que vão ter uma melhor estrutura... Que vão poder guiar mais assim também, né? Perfeito, essa é a nossa ideia. Vamos dizer assim, a ideia é construir referências, né, a nível de mercado, para que as outras também possam seguir melhores práticas, algo do tipo? Exatamente essa é a nossa ideia. A nossa ideia é que as empresas associadas elas sejam reconhecidas no mercado pela qualidade e confiabilidade com que prestam seus serviços. E a partir daí virar referência para que as outras empresas também, as entrantes no mercado ou aquelas que ainda não atingiram um patamar, um porte considerável, possam se espelhar e que a gente consiga disseminar as boas práticas, até com o apoio do Sebrae também, e fazer um mercado como um todo mais sólido, mais sustentável. Perfeito. E Cássio, uma das coisas aqui que a gente, né, vem discutindo com todos os palestrantes, principalmente da Solar, né? Eu acho que na energia renovável como todo, é que realmente é um mercado muito novo ainda, né? Tem ainda, como você falou, o boom veio há pouco tempo, assim, né? Do mercado de, energia solar vale a pena. Acabou que muitas pessoas entraram no mercado de vez, né? Eu acho que acabou, talvez aí justamente sendo um ponto para essa necessidade da associação, porque também tinha tanto player, né? Tanta gente no mercado que acabou acontecendo muitos casos de problemas no projeto, de coisas que não rodaram, né? E aí o que é que a APER busca também? Existe alguma forma de justamente padronizar esse nível de entrega, essa qualidade das prestadoras? Quem está entrando no mercado pode se desenvolver com a APER? Claro. Qual que é o passo aí de vocês para isso? A gente sempre entendeu que o mercado de energia solar, ele tinha um grande desafio porque era uma tecnologia nova no Brasil e cresceu muito rapidamente. Consequentemente, não existia mão de obra qualificada suficiente para atender aquela demanda. E a gente fala desde o instalador, que vai subir no telhado para montar o sistema lá, na maioria das vezes, até o engenheiro que vai ter que dimensionar um projeto que é novidade. Então, em toda essa cadeia, a gente entendeu que era insustentável que o mercado, na sua velocidade, ele se autorregulasse. Entenda, cada empresa tinha que formar seus próprios engenheiros, formar seus próprios eletricistas, eletrotécnicos, para que eles tivessem entendimento da tecnologia como um todo. Nesse sentido, a APER tem uma boa parceria com o Senai e que a gente desenvolve cursos de capacitação para que os instaladores, associados consigam mandar seus técnicos lá para melhorar, refinar a sua técnica e aí sim conseguir prestar serviços de cada vez mais qualidade. Bacana. E dentro desse cenário, né, do crescimento, o outro ponto desse crescimento da Solar foi a própria regulamentação, né, que começou a talvez atrapalhar um pouco o crescimento, né, ser uma pedra no sapato, né, para o mercado de energia solar. Um dos participantes que a gente teve aqui também, né, falou sobre o próprio mercado ainda não ser, como é que diz, ainda tem uma insegurança jurídica, né, ainda não existe um padrão a ser seguido. Hoje, o que é que você enxerga de próximos passos para uma maior
justamente, né, como você estava falando, regulamentação, uma padronização para todo mundo saber o jogo que deve ser trabalhado, que ainda fica meio que eu acho que à mercê, né, de algumas situações. Para isso faz sentido, para isso não. O mercado de energia renovável na geração distribuída, ele já tinha um rito a ser seguido em termos de atualização de normativos. Teve a 482 de 2012, evoluiu para 687, normativo da ANEEL de 2015, que entrou em vigor em 2016 e já era programado para 2019 uma outra regulamentação que acabou que evoluiu para uma lei, que foi a 14.300, que só entrou em vigor de fato em 7 de janeiro desse ano em sua plenitude. A grande questão é que a 14.300, embora ela limitasse ou tirasse alguns direitos, reduzindo um pouco a atratividade dos investimentos no primeiro momento, o que poderia ser visto como algo negativo, era algo necessário para o mercado para dar uma segurança jurídica. O que atrapalha o investimento, o que acaba afastando o investidor para fazer investimentos em energia renovável, é muito o risco que se tem vinculado a ele. E a gente entendia que a 14.300, a lei 14.300 ia resolver isso de uma vez por todas. E aí quando ela entrou em vigor em 7 de janeiro desse ano, algumas regulamentações da ANEEL, que deveriam existir, mas de acordo com a lei 14.300, começaram a regulamentar alguns pontos totalmente desalinhados com o que estava escrito na lei. Então trouxe uma insegurança jurídica dentro de algo que a gente imaginava que ali fosse resolver a situação. Então, foi uma situação e tem sido uma situação complexa, mas as associações estão trabalhando fortemente para reverter isso através de um projeto de lei, o 1292, que está sendo... novo projeto de lei, então. Um novo projeto de lei para fechar esses pontos em aberto, essas lacunas que foram utilizados pela ANEEL e pelas concessionárias para botar alguns pontos na normativa que acabou atrapalhando e prejudicando o mercado como um todo. Então, dia 28 agora de novembro em Brasília, vai ter o lançamento da Frente Parlamentar de Energias Renováveis. Era uma frente parlamentar que estava desativada, ela vai ser reativada agora, dia 28. A gente vai estar em Brasília participando desse movimento, para que a partir daí sejam debatidas realmente os anseios, os benefícios e como a gente fechar os pontos para que os investimentos em geração distribuída não diminuam, pelo contrário, eles aumentem. Acelere ainda mais, né? Acelere ainda mais porque gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. Uma dor do Brasil que a gente vê hoje, né? Tá precisando importar energia, né? No caso agora com esse inverno, né? E tudo mais, tá vendo um momento desse que o Brasil já está trazendo energia acho que da Argentina, do Uruguai, né? Porque não está dando de conta aqui, né? O Brasil tem um problema crônico na sua matriz energética. Ela é muito baseada nos recursos hídricos e que depende muito de chuvas. Então, quando a gente tem algum cenário desfavorável, a gente tem apagão. Então, a cada década a gente tem algum ponto ali de restrição de energia e que acaba que a geração distribuída é uma solução para isso. Total. A partir do momento... Ou seja, deve ser acelerado pelo governo, né? Deveria ser acelerado. E além de você reforçar a sua matriz energética com energia limpa, sustentável e tudo mais, a gente diminui a necessidade de investimentos em grandes obras de infraestrutura. Tira a necessidade de investimento público, né, para isso? Claro, se você tem uma Belo Monte, você tem que trazer essa energia para o Rio Grande do Norte, você tem que ter uma linha de transmissão para fazer tudo isso. Se o Rio Grande do Norte é autossuficiente em geração distribuída, é claro, autossuficiente não é razoável que seja por questões técnicas, mas se ele tem uma fatia considerável que ele não precisa trazer essa energia de fora, ele alivia todo o setor elétrico como um todo. Certeza. E aí são coisas que são benéficas para o todo, mas que infelizmente na evolução dos normativos e como as coisas têm sido analisadas e tratadas, nem sempre levam para esse entendimento e nem sempre traz o benefício que deveria estar trazendo. Então, nesse cenário, Cássio, do novo projeto de lei que entrou agora, como se falou, em janeiro, o que vem se percebendo talvez aqui a nível estadual, ou se você já tem até uma visão nacional, que houve de fato uma desaceleração, o projeto de lei tornou realmente não mais tão atrativo para o investidor, para a pessoa física? Na verdade, eu não digo que o projeto de lei tornou menos atrativo. O que ocorreu, na verdade, foi uma falha até das próprias empresas integradoras que, na ânsia por fazer um maior volume de vendas no final do ano passado,
anterior à migração do marco do 7 de janeiro, acabou se vendendo muito que é o melhor momento e a última chance de comprar sua energia solar nas melhores condições. Então o cliente leigo, ele acabou ficando com aquilo na cabeça. Ou eu faço agora ou não faço mais porque não mais vai valer a pena. Ah, entendi. Então meio que foi usaram tanto com a estratégia de venda que depois começou a atrapalhar agora, né? Que atrapalhou o mercado logo no momento seguinte. Ah, interessante. E aí teve que se desconstruir uma narrativa que foi usada de forma equivocada. E para desconstruir isso levou um tempo. Então se a gente for analisar os números de instalações da energia solar aqui no estado, a gente teve uma queda brutal no primeiro trimestre desse ano. Muito em virtude porque alguns investimentos foram antecipados e também porque foi feita toda essa campanha negativa sobre a atratividade dos investimentos. Né? Então a gente meio que desde abril a gente está desconstruindo essa narrativa, a gente, que eu digo o mercado como um todo, e a gente vê que hoje a gente já está em um patamar muito próximo ao que a gente tinha lá no começo de 2022. Pô, bacana. Então a gente, em números, hoje a gente já teve no último mês 1.370 conexões de novos projetos na rede, enquanto a gente tinha cerca de 1.500, 1.600 em média em 2022 no primeiro semestre. Então a gente já está chegando no número próximo e já está voltando aos patamares que a gente tinha. Então existe aí um cenário positivo para continuar o crescimento de fato, né? Se já está retomando, provavelmente ainda deve... Com certeza. Né? A gente vê uma ascensão quando a gente pega de abril até outubro, que é o último levantamento que a gente tem, a gente vê uma ascensão meio que linear disso aí. Bacana. E tem outro ponto muito interessante. Em virtude de várias características e condições do mercado interno e externo, o preço dos equipamentos caiu consideravelmente. Em alguns casos, a gente enxerga até 30% de redução do investimento. Isso se deve ao que, essa diminuição de preço? Pela própria questão de que houve talvez ali uma falta de estoque, aí fez os preços elevarem no primeiro momento e agora a produção está... Isso. A nível nacional, o que a gente enxergou foi que vários distribuidores, eles não entenderam ou fizeram a leitura de que o mercado não iria retrair tanto no primeiro trimestre. Então eles estocaram muito no final do ano passado, como a venda foi muito baixa, eles estavam com o estoque alto, logicamente com dívidas, e tiveram que meio que queimar esses estoques para rodar aquele estoque, e isso vem até hoje, ainda tem distribuidor grande aqui no Brasil com o estoque do ano passado. Então assim, isso é ruim para o mercado, porque acaba que a saúde financeira dos distribuidores fica também, meio em alerta ali, em alguns casos mais, outros menos, é lógico, mas que acaba que para o consumidor final isso trouxe uma redução. E quando a gente fala de preço do equipamento lá na China, o preço em dólar, esse preço também caiu. Então, o estoque velho está sendo queimado ao preço do novo. Ao preço do novo que lá fora está barato. E as novas importações estão vindo também com preço melhor. E aí esse cenário é muito favorável para o investimento hoje. Por que a gente fala em investimento hoje? Porque já saiu uma medida do governo federal que isenta os painéis fotovoltaicos e alguns outros componentes do ex-tarifário. O ex-tarifário é uma lista de equipamentos que importados eles têm uma isenção de imposto. Então acaba que... Vem com preço já da China, vamos dizer assim. Vem com preço da China com uma isenção, um desconto de imposto. Bacana. E esse ex-tarifário foi revogado para muitos equipamentos de energia solar e eles devem entrar em vigor no final do ano. Então, teoricamente, todo equipamento que der entrada no Brasil a partir de janeiro, e aí já da virada do ano, é o comecinho de janeiro, ele já vem com preço novo. Aí a gente tem que entender quanto de estoque ainda tem dentro do mercado brasileiro para entender quanto a gente tem nesse preço atual ainda até que esse estoque seja renovado. E aí vai de política de precificação de cada distribuidor, se ele vai fazer venda por estoque, por preço médio de estoque. Vai segurar agora e vender. Ou se ele vai vender mais caro porque a próxima compra dele vai ser mais cara, então teoricamente ele já teria que vender mais caro para poder fazer a nova compra. Então assim, é um movimento que a gente vai entender no mercado como vai ser ainda. De fato, hoje é o melhor cenário para se investir em energia solar desde que a GD entrou em operação. Se a gente for analisar retorno sobre investimento, nunca foi tão bom. É claro que hoje em dia a gente não consegue mais abater 100% da conta de energia, mas o material está tão mais barato que compensa essa fatia, essa taxação que a taxação que vai ter da distribuidora, né? Exatamente. E um dos pontos, cara, então, assim, né, eu acho que até falando um pouco, que na verdade até me corrigiu, mas eu acho que o momento de investir em solar e energia renovável é todo momento também, né? Tipo, por mais que seja agora o melhor, mas é uma das coisas que alguns dos palestrantes comentou aqui. É um caminho que não tem volta, né? A energia renovável ela vai muito provavelmente fazer essa transição de todas as energias, né? Da hidrelétrica e tudo mais,
porque as pessoas elas vão poder produzir, né, e a energia solar sendo ela mais democrática de todas, né, porque todo mundo pode colocar energia solar, né, na sua casa, né, num terreno. Então acho que até um dos pontos que eu ia perguntar era, por mais que hoje já é o melhor momento, mas o payback, né, o retorno, ele sempre vai valer a pena, né, nunca vai deixar de não valer a pena. Talvez aumente o tempo, né, mas ele vale a pena investir ainda. Vale a pena, principalmente se a gente levar em consideração que hoje existe linha de crédito em praticamente todos os bancos, linha de crédito específica para energia solar. Né? Então acaba que você faz o investimento pagando a parcela com o valor que você já pagaria na conta de energia. Então na prática a gente não tem nenhum investimento real, não tem um desembolso efetivo. Ainda é possível ele não tirar do seu capital de giro para investir? Em grande parte dos casos sim. Os bancos financiam 100% do projeto, então não precisa nem de entrada e consegue adequar a economia com o valor da parcela. Então, dado o prazo do investimento, do financiamento, o resto é benefício. Então, lógico, o melhor momento para investir em energia solar é hoje. Mas amanhã também vai ser. Também vai ser, né? Hoje é todo dia mesmo. Hoje né? é todo dia, exatamente. E principalmente quando a gente fala, né, eu acho que nesse sentido, né, um pouco do entendimento é que, como você falou, né, o payback, né, ele vai ter ali talvez 3 anos, 4 anos pagando, mas levando em consideração que as placas solares têm uma vida útil de 30 anos, né, já hoje em dia, e talvez até mais ainda, né, porque, pelo que eu saiba, ainda nem chegou no limite das primeiras que foram feitas, né, então ainda nem sabe ainda quanto pode realmente durar, né. Até onde vai chegar isso tudo. Quando a gente começou a trabalhar com energia solar, em 2016, a gente tem um payback de 5 anos, com investidores de garantia de 5 anos, painel de 25 anos na época, e um risco absurdo porque ninguém entendia da tecnologia. Depois de 7, 8 anos, a gente tem uma tecnologia totalmente consolidada, investidores com garantia de 10 anos, painéis em modelos bifaciais já batendo 30 anos de garantia. Então é uma estrutura muito mais sólida e o payback hoje em dia a gente consegue 3 anos, às vezes até menos, dependendo do caso. Então, assim, é um investimento muito atrativo ainda. Bacana, Cássio. E assim, outro ponto, né, falando agora do papel da associação, que a gente estava comentando, hoje a associação acho que tem esse papel justamente de consolidar opiniões, decisões, frente a grandes corporações, como o próprio caso de distribuidoras, né, que talvez vem sendo também um debate aí, né, entre o que é o correto. Então, e hoje o que é que a APER já implementou de ações, o que é que já buscou colocar em prática para tentar justamente defender o integrador e, querendo ou não, defender o consumidor, claro, né, de energia solar também. Você tocou num ponto muito importante que, na verdade, a associação, quando ela atua, ela não protege somente ou prioritariamente o integrador ou associado. Pelo contrário, ela protege o mercado como um todo. É o consumidor que é beneficiado em virtude das ações da nossa associação. Então, esse ponto que você falou é muito, muito importante. E aí, sempre foi um desafio, e acredito que continuará sendo, porque sempre existe algum ponto ou outro para ser ajustado, a tratativa junto às concessionárias. A geração distribuída, quando ela surgiu, como a gente já falou, com uma velocidade absurda. Então as concessionárias elas não tinham o corpo técnico qualificado e em volume suficiente para dar conta dessa demanda. Então vários alinhamentos são feitos periodicamente em nível institucional para mudar o procedimento de análise, mudar a forma de verificar, alinhar os entendimentos do que é permitido, do que não é permitido, o que é fracionamento de usina, o que não é, o que pode conectar na média, o que pode conectar na baixa tensão. Vários entendimentos são feitos alinhados com a concessionária. Os estudos são feitos em conjunto com vocês, então? Em conjunto com a gente. Isso é muito bom. A gente conseguiu um canal de comunicação que até então a gente não tinha antes. E que muitas associações ao redor do Brasil, as regionais, ainda reclamam muito desse ponto, que eles não conseguem ter um diálogo claro com as suas concessionárias, e aqui na Cosern a gente conseguiu estabelecer um contato muito bom, tanto que hoje, quinzenalmente, todos os nossos associados têm a oportunidade de sentar com o analista da Cosern para debater os seus projetos quando existe alguma dúvida, quando existe algum entendimento contrário, quando existe algum atraso de alguma obra, de alguma conexão. Então a gente só de ter essa oportunidade de estar debatendo ali caso a caso, já é uma grande vitória. Isso fora todas as outras. A gente teve, há cerca de 1 ano e meio atrás, a gente fez uma defesa técnica através do nosso diretor, Thales,
embasando a justificativa para uma norma da COSERN não entrar em vigor que estava pronto para entrar. Isso iria inviabilizar projetos com potência acima de 75, eles iam pedir uma estrutura muito mais complexa de proteção do que era necessário, que iria inviabilizar projetos aí a partir da ordem de R$300 mil, eles iam precisar de um custo extra muito maior que iriam inviabilizar. E a gente fez uma defesa técnica, debateu junto com a COSERN e a gente conseguiu reverter isso. Bacana. E vários projetos foram salvos graças a essa medida nossa, que foi uma dentre várias outras que a gente tomou aí frente à COSERN. Poxa, muito bacana isso aí, eu acho que é, né, de suma importância esse posicionamento, né, à frente da concessionária e principalmente a negociação, né, Cássio? Que eu acho que é um grande ponto, né? Ninguém é contra, né? Não pode ter esse ponto, porque de fato as duas, né, fazem parte do mesmo meio, né? Então uma ajuda a outra e vai entrar. Então assim, quais são os próximos passos da APE, né? Os projetos que você já tem com a própria Neoenergia aqui local, né? A COSERN, o que é que a APE está se preparando aí para, né, essa primeira mudança que já aconteceu em janeiro, mas que existem próximos passos, né, do projeto de lei, o que é que vocês já planejam? Frente à COSERN especificamente, hoje a gente entende que a gente venceu as principais barreiras e que toda a dificuldade hoje, ou que toda evolução, a gente não mais precisa tratar com a COSERN porque é algo que já vem de cima. São os entendimentos da ANEEL e a gente só vai conseguir reverter ou alterar os entendimentos da ANEEL se a gente mexer na lei. Então tem o PL 1292 que está sendo tratado, está se criando uma nova comissão na Câmara para debater tudo isso, para que a gente consiga evoluir na solidez, no direito da geração distribuída. Então a gente entende que agora é um momento de a gente voltar os olhos para Brasília, lógico, junto com a nossa base de deputados federais, também senadores no segundo momento, mas para que a gente consiga apresentar os benefícios da energia solar, o quanto o nosso estado depende disso, o quanto isso é importante para o estado, não só para o consumidor residencial, mas também para o empresário que ganha competitividade. Então a gente está fazendo esse trabalho vinculado aí junto com o Movimento Solar Livre, através da Aliança Solar, para que todas as associações regionais, dentro de um mesmo entendimento, consigam argumentar na mesma linha, cada um com suas bancadas, e aí sim a gente fazer um efeito positivo e conseguir alcançar esse pleito aí, que vai ser importantíssimo para que o mercado continue crescendo. No Brasil, qualquer mercado que seja, ele só vai conseguir crescer e se desenvolver se houver segurança jurídica. E essa é hoje a nossa principal frente. A segurança jurídica que a gente só vai conseguir agora lá em Brasília, é o nosso próximo passo, claro, sem esquecer as outras frentes que a gente atua aqui também, de desenvolvimento, capacitação de empresas, de profissionais e linhas de crédito em geral. Bacana, né? E quando você fala, né, um projeto de lei é bem nesse intuito, né? Uma defesa a nível nacional, né, que é necessário, nessa regulamentação. E um dos pontos até que a gente debateu também é que a energia ela é um bem comum para todo mundo, né? Todo mundo utiliza energia, né? Então o impacto disso daí ele é realmente a nível onde toda a população pode sentir o efeito, né? De talvez justamente uma diminuição da quantidade de vezes da bandeira vermelha, né? A partir do momento que mais pessoas vão estar gerando a energia, né? Então é uma redução que mesmo o consumidor que não tem energia solar, ele pode ser impactado a partir do crescimento desse mercado, né? Com certeza, a partir do momento que a energia solar ela ganha maiores proporções, a gente alivia o sistema elétrico do Brasil como um todo e foge um pouco da escassez hídrica, do risco de apagão e da dependência. Então, isso é muito favorável. E um ponto que a gente tem que levar em consideração também é que, com a evolução da humanidade, a necessidade por energia elétrica, ela cresceu consideravelmente. Se a gente for pensar lá 20 anos atrás, ar-condicionado em casa era algo raro, hoje em dia todo mundo tem. Chuveiro elétrico era algo raro, hoje em dia todo mundo tem. Vários equipamentos... Carregar um celular, estou dizendo, hoje em dia você carrega a todo momento, né? Antigamente era uma vez por semana, Era uma vez na semana o Nokiazão. Exatamente. E até agora, mobilidade elétrica. Imagina o quanto de energia a gente não vai precisar para trocar a nossa frota veicular de carro a combustão breve aí já, para veículos elétricos. Isso é uma tendência iminente, a gente não tem como frear isso, é uma tendência mundial. Se a gente não tiver condições de gerar nossa própria energia, a gente vai acabar tendo complicações porque vai faltar energia disponível para tudo isso. E além do mais, se torna mais inacessível ainda, né? Carros elétricos e tudo mais, né? Se não houver isso. Sem dúvida. E você acaba tendo, para alguns setores específicos, e aí em especial o setor alimentício, que em geral precisa de muita energia elétrica, a gente tem um impacto no custo de produção de alimentos. Isso impacta diretamente qualquer consumidor. Total. Frios, gelados,
até panificação. A panificação, sim, quantas panificadoras hoje em dia não já trocaram seus sistemas a gás por sistemas de fornos elétricos, para, através da energia solar na geração distribuída, não ter o custo daquele item, daquele insumo a mais, e consegue dar um desconto diferenciado no seu produto ali na ponta, que chega para o seu João, para a Dona Maria. Então, a energia elétrica hoje, ela está presente em tudo na sociedade. E qualquer benefício que a gente consegue em geração distribuída, ele acaba que é refletido. O que a gente precisa é que a ANEEL e também a nossa bancada entenda que isso é benéfico para a sociedade como um todo e que apoie, que incentive para que ela continue se desenvolvendo. E como a gente está, né, você comentou isso aí do todo, e de fato até um estudo que também foi dito aqui é que realmente a evolução da humanidade ela vai necessitar de mais energia, né? É algo em comum que todos os setores, né, industrial, de automóveis, ele vai fazer uma migração para a energia elétrica, porque é a energia que a gente consegue produzir, né? Até então as energias, né, fósseis, né, de combustão, elas vão ter um limite, né? Elas vão chegar até tal ponto. Então, realmente todos os setores eles vão migrar, né? Exato, é uma tendência mundial. Essa tendência de energia limpa, claro que tem todo o viés ambiental, que é fundamental, que é importantíssimo, mas não se limita só a isso, se limita também à disponibilidade. Com certeza. Se a gente for analisar até cenários geopolíticos, quantas guerras não foram travadas lá no Oriente Médio, no final das contas a gente entende que seria para ter um controle daquela bacia toda. Então, a disponibilidade de energia que é acessível, que é fácil relativamente de produzir, que em qualquer lugar do nosso Nordeste, que é praticamente um deserto, quantas áreas disponíveis a gente não tem. Para isso, né? Basta investir em infraestrutura e dar condições para que o empresário faça ali o seu trabalho e consiga disseminar ainda mais a tecnologia. Pô, perfeito. Cássio, obrigado aí pela grande aula aqui, né, do mercado e mostrando um pouco aí do cenário que a gente tem, né, tanto dos integradores quanto os consumidores, mas também os projetos de lei que estão aí para seguir. Ótimo até ver essa boa perspectiva, né? Queria deixar agora um espaço aí para você ainda falar um pouco sobre a PE, quem quer entrar em contato, se alguma empresa que queira associar, como que ela pode fazer isso e algo a mais aí que você, né, possa também acrescentar. Ah, perfeito. A nossa associação, ela foi fundada para fazer um mercado mais sólido. E quando a gente fala de um mercado mais sólido, a gente tem que pensar em todas as frentes dele, principalmente o consumidor final. É fundamental que aquele cliente que vai fazer a instalação no seu telhado analise bem as empresas com que ele está contratando. Infelizmente o mercado passou por várias oscilações e houveram sim alguns pontos, algumas dificuldades com algumas empresas que não faziam parte da nossa associação. É bom deixar isso claro, para que realmente façam investimentos sólidos. E aí sim o mercado da energia solar cresceu muito com boca a boca, porque quem comprava aprovava. E é importante que isso continue assim. Então a gente faz esse trabalho também de educar o cliente final. O mercado como um todo, né? De buscar empresas da APE. Da associação, porque são empresas que buscam se desenvolver e buscam prestar um bom trabalho. E para as empresas também que não fazem parte da APE ainda, entre em contato com a gente através do site da gente, através do Instagram, APE Oficial, vocês conseguem achar a gente, entre em contato. A gente passa os critérios para adesão também. Bacana. Porque é uma coisa que a gente julga como importante, a gente tem uma régua, um filtro ali para poder aderir, porque a gente entende que precisa ter uma associação forte através de associados fortes e estruturados. Então essa é a nossa ideia, trabalhar um mercado cada vez mais sólido através de empresas cada vez mais sólidas. Então eu peço colocar à disposição aí para quem precisar, qualquer dúvida, qualquer apoio, qualquer participação, a gente está inteiramente à disposição para promover ainda mais o nosso mercado. Pô, perfeito, Cássio, brigadão aí pela participação, foi ótimo. Pessoal, esse é só o começo aqui do nosso segundo dia, né, do podcast aqui no Fórum de Energias Renováveis. Tivemos aqui nessa participação de Cássio e acompanha aí que em breve teremos outros participantes, outros especialistas, né, que estão aqui no evento também conversando com vocês.